que vale a pena fazer um seguro de vida. Gabi, você que é a responsável assim, pelo seguro de vida na corretora, que atende nossos clientes, assim, fala um pouquinho de como você está vendo a mudança no comportamento, na procura do seguro de vida, nesse momento assim que a gente está passando. Bom, como a gente sempre conversou, né? O brasileiro ele não tem a cultura de fazer os seguros de vida. Então a gente tem bastante procura dos nossos clientes, mas é mais para o seguro alto, né? E desde quando começou a falar do coronavírus lá na Europa, tudo, fora do Brasil, a gente percebeu que a procura já começou a aumentar, né? E aí, quando veio o boom para o Brasil, da explosão da pandemia no Brasil, aumentou ainda mais, né? Então, só para vocês terem uma noção, no Google, a pesquisa por seguro de vida no Google já aumentou mais de 30%. Só de quando começou. E isso a gente fala 30%, às vezes parece pouco, né? Mas se a gente colocar isso no Google, que é a maior rede de busca, isso são milhares de números, né? Então, tem aumentado bastante a procura, principalmente depois que deu o boom no Brasil. Tá escutando? Tô escutando. As seguradoras, elas não cobriam, né? Pandemia era risco excluído nas cláusulas gerais das seguradoras. E depois que as seguradoras começaram a anunciar a cobertura, né, que eles liberaram, por conta de tudo que estava acontecendo, né? Eles fizeram uma reunião geral, todas as seguradoras, e eles acabaram optando por liberar a cobertura para o risco de pandemia, para o coronavírus, né? Então, depois que foi anunciado isso, as pessoas têm procurado muito mais o seguro de vida. Tem tido uma sensibilização muito grande para isso. Apesar que, assim, né, mesmo as seguradoras cobrindo, elas estão colocando uma carência, né? Mas que é baixa. Mas eu acho que é importante porque pelo menos está se falando mais de seguro de vida. As pessoas acho que pararam um pouquinho para pensar sobre isso, né? E a gente sempre comenta lá na corretora, né, que assim, é engraçado porque a gente recebe o segurado, o cliente, ele normalmente liga para a gente para pedir um seguro do carro dele, né? Da empresa dele. E o seguro de vida é um tipo de seguro que é para todo mundo, né? Não é só para quem tem um carro, ou para quem tem uma casa, ou para quem tem filho, ou para quem não tem filho. É o único seguro que todo mundo tem de fazer, né? Então, eu acho que essa mentalidade que talvez esteja mudando agora e que, de uma forma triste, a pandemia está ajudando, vai trazer boas consequências assim, para a sociedade, né? Porque o seguro de vida tem um fator social, né? Que é manter a família, né, da pessoa assistida, no caso da falta, né? Da morte ou de uma situação de invalidez, né? Que a gente vai falar também. Então, eu acho que se tem algum ponto positivo nisso, é essa questão de trazer à tona e de quebrar tabu, né? Porque, infelizmente, tem tabu ainda para falar sobre morte, né? Sobre as coisas que acontecem, né? Infelizmente acontecem. E era uma coisa que a gente conversava bastante, né? Que era muito difícil um cliente chegar e falar, olha, eu quero uma cotação de um seguro de vida. Isso era muito raro, né? Isso acontecia bastante quando um segurado passava por alguma situação na família, de morte, né? Ou de uma invalidez, onde a pessoa ficou sem conseguir manter o padrão de vida. Acontecia mais por conta disso. A maioria era porque tinha algum caso na família, algum amigo. E aí, hoje, a gente vê que as pessoas estão muito mais sensíveis para isso. Tem se falado muito mais sobre a morte, né? Isso está muito evidente. Então, as pessoas têm se preocupado bastante, têm pensado na família, pensado nessa questão do padrão de vida. Isso tem aumentado bastante. E com isso também, né, tem surgido as dúvidas. Então, muitos clientes procuram a gente. Depois que começou a pandemia, já vieram as ligações. Vai ter cobertura para o Covid, né? E as seguradoras ainda não tinham definido nada, elas demoraram até um pouco para definir, né?
Mas vieram as dúvidas até de outras coberturas também, sem ser do Covid, né? Porque trouxe uma sensibilização, um olhar para esse seguro, né? Que realmente a gente não tinha mesmo. E, Gabi, quais são as dúvidas que você e as pessoas que oferecem esse tipo de seguro mais escutam, assim, no dia a dia? As dúvidas, primeiro, a cobertura do Covid-19. Tem cobertura ou não tem? Então, como a Mônica falou, as seguradoras elas estão com uma carência, né? Isso vai de seguradora para seguradora. Tem seguradora que está com 45 dias, 90 dias. A gente trabalha com uma seguradora que ela está sem carência por enquanto, né? Ela conseguiu manter aí esse seguro sem carência, tá? Então, as dúvidas são essas. Vai ter carência? Se eu contratar o seguro, quem que vai receber, né? As pessoas perguntam bastante. Eu consigo... É uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam bastante, e isso a gente tem quebrado com o tempo, é que o seguro de vida, ele não é apenas... Quando a gente pensa em seguro de vida, a gente pensa cobertura de morte, né? E a gente tem conseguido quebrar isso bastante também, que o seguro de vida, ele é além disso, né? Além da proteção para sua família em caso de morte. Ele também tem a cobertura de invalidez. Então, são coberturas que a segurado pode usar em vida. A cobertura de invalidez por acidente, por doença. Então, caso o segurado ele fique inválido por um acidente. Aqui na corretora a gente tem um lema que é a proteção 360, né? Que a gente fala bastante. Que o segurado ele não pode só ficar tranquilo em sair da concessionária com o carro dele coberto, né? Ele tem que garantir também a proteção da vida dele contra uma invalidez. A gente também tem uma cobertura que é bastante procurada na corretora, que é doenças graves, né? Tem até uma pesquisa que eu estava vendo que o brasileiro ele tem mais convicção de que ele pode ter um câncer, por exemplo, do que ele pode morrer. O brasileiro é otimista por natureza, né? Mas igual você estava falando sobre a invalidez, né? A gente pensar que a gente inválido, né? É horrível de pensar nisso. Mas que a gente pode ser um peso. E pode ser um peso, às vezes, até maior do que a nossa falta mesmo, né? Porque Sim. Quando você fica inválido, você envolve muita coisa, né? gera muita coisa. Gera um cuidado na casa, gera talvez uma pessoa que tenha que parar as suas atribuições profissionais para cuidar de você. E são custos que não são mensuráveis, porque você pode, às vezes, ficar inválido por anos, né? Então, quando a gente escuta muita gente assim falando, eu não preciso de um seguro de vida porque eu não tenho para quem, eu não tenho filho. Você não tem filho, mas você também não precisa ser um peso se algo acontecer com você, né? O doença grave, né? Que cobre já a seguradora te paga uma indenização quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, um tipo de câncer. Tem uma Um rol diversidade, né? imenso, né, de doenças São os lá. principais que afetam os brasileiros, sabe, hoje. Os principais estão lá cobertos, então essa cobertura é muito importante. Então é infarto, AVC independente do grau, transplantes, vários tipos de transplantes. Então, é uma cobertura muito importante. Assim, no diagnóstico, a seguradora já indeniza. E às vezes a segurada fica com dúvida, né? Mas eu vou ter que comprovar para a seguradora que eu estou gastando relacionado a isso, né? Estou fazendo um tratamento. Não, a seguradora ela te indeniza para você usar como você quiser, né? O segurado também tem muita dúvida como é feita essa indenização. Se ela é feita parcelada, se ela é feita à vista, como que é feito, né? Então, a indenização, tanto para a família, em caso de uma morte, como no caso de uma invalidez total ou da doença grave, ela é feita à vista pela seguradora. Então, a seguradora indeniza o que foi acordado, o pagamento total, tá? Não é feito parcelado,
Não E é uma isso, tranquilidade, né, Gabi? Imagina, assim, sim, você já está passando por um problema de uma doença grave. Aí você pode pegar essa indenização, fazer o que você quiser com ela. Ou seja, assim, você pode escolher o melhor médico, você pode ir no melhor hospital, você pode, de repente, fazer uma viagem para tentar um tratamento diferenciado. A gente tem um caso de uma funcionária de uma seguradora que ela foi indenizada no doenças graves com câncer de mama e ela era super jovem. E ela usou para congelar os óvulos e depois ela teve filhos depois do tratamento e ela usou para fazer uma viagem. A indenização era grande, ela era assistida por um convênio e aí ela fez, congelou os óvulos. Isso possibilitou para ela depois realizar o sonho de ser mãe, mesmo depois de um tratamento de câncer, né? E realizou um sonho de fazer uma viagem incrível com o noivo na época tal. Então, assim, é totalmente aberto, né? É uma indenização que é sua e que você não despende de nenhum patrimônio da família, você não precisa se endividar, porque tem muita família que numa situação de doença acaba se endividando para poder fazer um tratamento com qualidade, né? Porque nem tudo está coberto, às vezes, pelo convênio, né? Mesmo você tendo um convênio, às vezes, muito bom. Mas, às vezes, o seu médico, o médico que você quer se tratar, não tá naquele convênio que você tem. E são custos muito caros, né? Esses custos de tratamento. Sim, e é uma cobertura que às vezes é pouco falada, né? Não é todo mundo que conhece, porque quando fala seguro de vida, as pessoas só vai para a cobertura de morte e vai deixar para alguém, né? É uma cobertura muito pouco falada, que é muito importante. É uma proteção. Infelizmente, a gente ainda escuta muito assim, eu não. De homens, a gente escuta que não vai deixar para o Ricardão. Né? Mas aí, assim, a gente pensa, né, uma coisa que a gente conversa bastante com os nossos segurados. Fala assim, não, mas você tem que pensar em deixar o seu filho assistido, a sua esposa assistida, porque até para ela ter a tranquilidade de refazer a vida dela com uma pessoa que ela escolher, sem ter preocupações financeiras, né? Porque tudo que você não precisa é sofrer a perda de alguém e, além disso, ainda ter uma preocupação de como vai pagar as contas, de como vai manter a escola dos filhos, né? Sim, São até no muitas momento variáveis. difícil, né, que é passar por um tratamento de câncer, você ter uma indenização é igual uma frase que eu vi, né? A gente não pode escolher pelo que a gente vai passar, né? Mas hoje a gente pode definir como a gente vai enfrentar essa situação. Então, o seguro de vida, ele vai definir como que você vai enfrentar isso, seja uma morte, seja uma invalidez por um acidente, são coisas que a gente não pode prever, né? Mas que a gente já pode estar mais preparado para enfrentar isso, né? O seguro de vida, ele serve para isso, para deixar a sua família lá tranquila, caso você venha a faltar, para você ficar tranquilo, caso você enfrente uma doença, caso você enfrente uma invalidez. Tudo ali é uma situação muito difícil, mas tem como ficar mais tranquilo, né? Tem como ser menos traumatizante, de repente, Isso, né? Sei lá. isso. Gabi, e depois aí tem a invalidez, doenças graves, e fala um pouco do DIT, que é a diária por incapacidade temporária. Quando que você indica colocar essa cobertura? Para quem que é interessante usar essa cobertura? Então, o DIT, que é a diária por incapacidade temporária, a gente indica para os profissionais autônomos, tá? Porque como essa cobertura ela funciona? Essa cobertura ela é diferente do caso de você ficar inválido. Essa cobertura funciona no caso de ficar afastado das atividades, tá? No caso de não conseguir trabalhar. Então, por exemplo, um médico. O médico tem lá, ele trabalha em vários hospitais, ele faz meio que a agenda dele ali, né? Então, caso ele sofra um acidente, por exemplo, quebre o braço, e ele precisa do braço para trabalhar, ele vai ter que ficar um período afastado, né? E aí, como que ele vai manter a renda dele nesse período afastado? Com essa cobertura que é o DIT. Então, o DIT, quando a gente contrata, a gente já faz um limite de quanto a pessoa vai receber por dia de afastamento. Entendeu? Entendi. O mínimo são 10 dias de afastamento que tem que ter, tá? E aí são por diversos motivos, tá? De doença, de acidente, por diversos motivos.
ficou afastado por 10 dias, né? Atestou certinho lá, a seguradora vai indenizar conforme a gente conforme a gente contratou na apólice, vai indenizar as diárias que a pessoa vai ficar afastado. Então é uma proteção da renda da pessoa, Da renda. né? Enquanto ela não puder trabalhar. Entendi. É muito importante também para quem é autônomo, porque vai conseguir manter ali, né, as suas contas, as suas despesas, porque muitas vezes a pessoa vai não estar trabalhando, vai estar afastado e não, como que vai manter tudo, né? Então essa cobertura também é muito importante. Então você olha como isso não é falado, né? Uma cobertura tão importante dessas, como a doenças graves, como o DIT, é muito importante e não é falado. É muito básico, né? E Gabi, a gente pega muita policy na corretora quando a gente fala com os clientes, assim, a gente oferta, né? Porque normalmente, como a gente falou, é uma venda ativa, e aí a gente escuta do cliente assim: ah, eu já tenho seguro no banco, a empresa que eu trabalho faz para mim, né? E aí, eu queria que você falasse assim, as deficiências e como uma pessoa que tem uma pólice feita pela empresa ou uma pólice feita pelo banco pode avaliar assim, se aquela pólice que ela tem está cobrindo o que ela precisa, né? Porque também não adianta você ter uma pólice que na hora de uma eventualidade não vai suprir a sua necessidade, né? Sim. Olha, a gente sempre recomenda, por mais que a pessoa tenha um seguro de vida na empresa, a gente sempre recomenda fazer um seguro individual, tá? Muitas pessoas já me perguntaram isso também. Eu posso ter mais de uma pólice? Pode. Você pode ter quantas apólices você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Geralmente, nas empresas, a maioria, são capitais que são baixos, né? Tem empresa que faz conforme o salário, mas a maioria das empresas faz capital uniforme. A gente já pegou a empresa com capital de 10 mil. Capital uniforme é aquele que, independente de quanto a pessoa ganha. Isso, para todo mundo. Todo mundo é igual. Por exemplo, a pessoa ganha 5 mil e a outra 2. As duas vão ter lá um capital, que é a indenização, de 10 mil. Então, não leva em conta se a pessoa tem menores dependentes dela. Não, eles têm realidades diferentes, né? Sim. Então, dentro de uma empresa, você tem diversos tipos de realidade. Você tem da pessoa que não tem filho, a pessoa que tem 5 filhos, da pessoa que ganha X, a pessoa que ganha Y. Então, não tem como ter um seguro de vida igual para todos, sabe? Esse seguro de vida da empresa, ele é muito importante para dar uma ajuda para a família. Mas é preciso, sim, fazer o seguro. Não é individualizado, né? Não, não é. A gente normalmente orienta os clientes a terem pelo menos uma cobertura entre 24 e 36 vezes da renda dele mensal, né? E aí a gente quase não pega situações de empresa que fazem esse tipo de cobertura. Normalmente é só uma cobertura que é só aquela cobertura que é exigida pelo sindicato. E outra coisa também, essas coberturas que a gente estava falando sobre o DIT, as doenças graves, a invalidez por acidente até que DIT e doença grave nunca tem. Nas apólices do vida empresariais. Nem tem como contratar. Não é possível a empresa contratar. É só no individual. Então, quem tem a necessidade de ter esse tipo de cobertura, que entende assim que a doença grave é importante para ele, que ele tem, de repente, que garantir uma renda, porque a renda que ele pegaria estando afastado pela Caixa, pelo governo, não é suficiente, tem que ter uma pólice individual, né? Então, só da empresa não conta. E a gente falou do banco também, né? A gente tem uma situação aqui que aconteceu na corretora de uma pessoa que perdeu o marido e tinha esse marido a vida toda falou que ele tinha uma pólice de vida pelo banco, onde ele recebia o salário, que ela podia ficar sossegada. E quando ele morreu, né? Foi uma morte natural. Quando ele faleceu e ela pegou essa pólice, ela foi lá, era uma pólice que cobria apenas morte por acidente. Ou seja, ele pagou uma vida inteira um seguro
que ele achava que poderia estar cobrindo a família dele, que daria uma boa cobertura para a família dele. Deixou a família tranquila, né? Foi falando. Eles achavam que estavam tranquilos. E é muito triste, né? Porque aí, assim, a família conta um pouco com aquilo, né? E aí não tinha. Então, as empresas têm essas limitações, né, da contratação, e no banco tem as limitações do conhecimento do gerente, de fazer um estudo para aquele segurado, né, para aquele cliente, e a gente pega muita apólice que eles acabam fazendo só um seguro de acidentes pessoais, porque isso não precisa de uma declaração de saúde, é um seguro mais rápido, a contratação é mais fácil, barato, né? E ele bate a meta da agência, né? Isso. Infelizmente é isso que acontece. A gente pega bastante assim, quando o cliente fala, já tem um seguro no banco, eu falo, olha, vamos olhar, porque a maioria é assim, acidente pessoal, porque aquele lá rapidinho que é baratinho, né? Acidentes pessoais ele é mais barato. Então, é muito barato. Ele é bem baratinho, então o cliente já compra lá achando que está comprando um seguro de vida. Geralmente é um seguro que só vai cobrir morte acidental, então ele não cobre morte natural, ele não cobre invalidez por doença, ele não cobre, ele às vezes cobre invalidez por acidente, né? Ele não vai cobrir doenças graves, não, nada disso, muito menos o DIT. Sim. Muito menos. Não tem. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Essa questão do seguro da empresa também tem que prestar muita atenção, porque eu já peguei também cliente que a esposa falou, não, tá tranquilo com o seguro da empresa. Quando foi ver, falou, meu Deus, ainda bem que a gente foi ver, porque o que eu ia fazer com isso, né? Então, quando a gente vai fazer um seguro de vida para o cliente, a gente olha toda essa realidade. A gente vê quantos filhos ele tem, qual que é o gasto que ele tem com a educação dos filhos por mês, quanto ele ganha, né? Quanto ele gasta com as outras despesas, quais são as contas fixas dele, né? Quanto que ele tem de imóvel no nome dele, porque é uma coisa muito importante também para a gente separar o valor do inventário. Então, a gente faz certinho, quando a gente faz essa questão para o cliente, as separações. Quando a família dele receber a indenização, ela não vai ficar perdida com o que ela vai gastar, com o que ela vai guardar para a continuidade da educação dos filhos, o que ela vai... Não, já está tudo claro, entendeu? A gente já faz as coisas certinhas. E tem que ter orientação também de quem tem o seguro de vida, que a família tem de saber que tem o seguro de vida. Sim. E tem que ser indicado corretamente as pessoas que vão ficar com esse seguro de vida, em que percentual que tem que ficar, porque o seguro de vida, ele normalmente, ele por lei, né, por legislação, ele cobre, a indenização é feita para os herdeiros legais, né? Então, qualquer situação que saia disso, precisa estar indicado na apólice. E mesmo para os herdeiros legais, o cliente ele pode dividir, né? Então ele divide lá. Eu quero deixar 50% para minha esposa, eu quero deixar 25% para um filho, 25% no outro, né? Então, assim, é bom porque é um planejamento, né? O seguro de vida, ele faz parte do planejamento financeiro de uma família. Né? Do mesmo jeito que você faz um planejamento financeiro assim, de quanto você gasta, de quanto você tem que guardar, o que você quer comprar, se você vai financiar, se você não vai financiar, o seguro de vida entra como uma forma do planejamento. Né? Precisa entrar. Tem que entrar, né? E por isso que tem que ser feito assim, de uma forma adequada. A gente orienta nossos segurados, assim, que a família tem que saber, que ele tem que colocar lá para quem que ele quer deixar. Se você tem herdeiros menores de idade, isso fica em juízo. Então, a sua esposa vai ter que justificar para o juiz para poder mexer. Então, se você acha que assim, a sua esposa, o seu marido, na sua falta, ele vai precisar de uma liquidez, você tem que indicar de outra forma na apólice para o marido ou para a esposa ter direito a pegar o dinheiro, né? São uma série de detalhes que fazem muita diferença para depois você fazer um seguro, porque não importa se o seguro que você faz no banco ou em qualquer lugar é barato ou caro, né? Isso depende se ele vai ser o certo para você e vai te atender, porque uma coisa que não te atende é sempre cara, né? Se não serve para você, é caro. Você só gastou dinheiro à toa. Sim, né? Aí você já pensou você passar por um problema de uma invalidez,
quando vai receber a indenização, você fala, meu, por um pouco mais, eu ia ter o que eu precisava. Eu ia ter a renda que me faltou, né? Então, é uma coisa para a gente se atentar. A Joyce comentou aqui, ó, importantíssimo assunto abordado. Existe a situação que a pessoa trabalha a vida inteira e tem o seguro para a empresa. Aí ele é desligado ou aposentado, já possui 50 anos. Daí fica caro entrar nessa. Realmente. É verdade. A gente nem comentou isso e ela tem razão. Porque aí, assim, ele ficou na empresa a vida toda, né? Anos nessa empresa, tinha o seguro de vida. Aí na faixa etária, que é muito mais caro, às vezes algumas seguradoras nem aceitam, tem limite para você fazer um seguro de vida, né? Aí não é mais possível, né? Você contratar. Sim, é muito diferente, né? Do que você aproveitar e fazer antes por fora do que depois. É uma diferença absurda. Então, quanto antes fizer, melhor. E hoje em dia existem muitos produtos no mercado que te premiam, né? Por você entrar jovem no seguro de vida. Então, assim, são os seguros que eles não são reajustados por faixa etária, né? E quando mais jovem você entra, aquela taxa é o que você vai pagar o resto da vida que você contribui no seguro de vida. Ele só vai ser reajustado por índice de inflação e por cobertura, né? Vão ser usados os índices aí da economia, mas você não vai ter aquele reajuste que a gente tem em plano de saúde quando a gente fica mais velho, que às vezes dobra de valor, né? E que inviabiliza. Então, se você entra mais cedo, você já começa a ter uma cobertura bacana, né? De tudo que a gente está falando, porque jovem também pode ficar inválido, jovem também, infelizmente, fica doente, né? E você já garante uma taxa que você vai continuar conseguir pagar, né? Porque conforme a gente vai envelhecendo, às vezes a nossa renda diminui. E aí, se o seu seguro de vida fica muito caro, você corre o risco de ter pago durante muito tempo e ter que parar de pagar quando você está, assim, mais próximo de usar, né? Sim. Então, aí fica um dinheiro perdido, né? Sim. Gabi, fala, assim, a gente também escuta muito das pessoas falando assim, eu não preciso, porque eu tenho bens, eu tenho imóveis, da questão da liquidez do seguro de vida. Comenta com a gente. Sim, é bem comum também, né? As pessoas que já têm bastante patrimônio acumulado, já têm muitos bens, falar que não precisa de seguro de vida porque já vai deixar isso para os herdeiros, né? Só que uma coisa que a gente bate bastante é a questão do inventário desses bens dessa pessoa, né? Então, tem gente que faz um seguro de vida só para cobrir esses inventários. Faz lá um valor só para isso. Por quê? É muito importante. Então, a gente pesquisou assim, e é mais ou menos 15%, né? Uma média do valor do patrimônio. Então, vamos supor que a pessoa tenha 1 milhão de patrimônio, um patrimônio de 1 milhão. Então, tá escutando? Tô escutando. Então, só de inventário vai ficar um valor muito alto. E muitas vezes a família não tem como pagar esse inventário. Então, quantas histórias a gente já não escutou de casas que estão paradas, abandonadas, porque o dono morreu, a família não teve como pagar o inventário para vender a casa, passar a casa, ter o dinheiro, e a casa ficou lá. Então, a família fica com uma coisa parada, sem conseguir pagar o inventário, sem conseguir receber pela casa, né? O exemplo da casa, porque não tem como pagar o inventário. Então, muitas vezes eu já vi pessoas que fazem um seguro de vida somente para isso. Tem lá os patrimônios, os bens, tudo. Então, calcula, né, quanto que vai ser o inventário de cada um e faz um seguro de vida só para isso. Entendi. Né? Além das outras coberturas, né? Que o seguro de vida, como a gente falou, ele não é só para morte, né? Tem as coberturas em vida também. Então, é importante fazer por essas coberturas também. Mas essa questão do inventário, ela é muito importante. E é importante falar também que o seguro de vida, ele não entra como uma herança. Então, ele não é abatido de dívidas, ele não entra em inventário. Então, ele é um dinheiro rápido para a família. É líquido, né? É liquidez. É a pessoa, é aquele dinheiro que de tudo que a pessoa deixou é o que vai entrar líquido e rápido, né? Porque não é burocrático você receber a indenização de um seguro de vida, né? É rápido,
normalmente é rápido, se não tiver problema, se os herdeiros legais estão lá indicados, se está tudo certinho na proposta, o recebimento é rápido. A gente fala né? uns 30 dias, né? Se tiver tudo certinho com a documentação, tudo ok, é uns 30 dias para a família receber. Então é um dinheiro muito rápido, né? Para pagar inventário, o que for preciso, né? Sim. E outra coisa que dá para colocar também nos seguros de vida, até às vezes nas empresas tem, é a assistência funeral, né? Que pode parecer um pouco mórbido, mas é uma assistência, né? Não é nem uma cobertura. E é muito legal, assim, porque isso tira um peso da família, né? Porque Sim, você a família imagina. cuida de tudo. Sim, é só você fazer uma ligação e a seguradora ela vai cuidar de tudo. Então, quantas vezes a gente já não viu famílias que ficam pedindo empréstimo, que fica naquele desespero para fazer o funeral, para pagar, é muito dinheiro de uma hora para outra, né? Sim. E uma simples ligação você resolve tudo. A seguradora ela resolve tudo para você. É muito simples, é muito bom ter essa assistência funeral, né? Tira o peso, né, Gabi? Porque Sim. assim, não é só questão financeira, que às vezes é pesada, como você falou. É também a questão emocional. Você ter que ir lá escolher certas coisas. E, infelizmente, assim, é um comércio também. É um negócio para algumas pessoas. Então, tem muita gente que às vezes a gente vê assim, que é meio extorquido nessa hora, porque tá passando. Tá naquela situação emocional, acaba até fazendo. Gastando um valor que está além do que poderia gastar, né? E aí, assim, quando você tem essa cobertura que custa centavos, né? É muito barato. É isso que eu ia falar, é muito barato. É muito Se barato. você pega um plano de assistência funeral desses planos que tem por fora, ele é quase o preço de um seguro de vida completo. Entendeu? Então compensa muito você fazer um seguro de vida e colocar assistência do que pagar um funeral por fora. Sim, Compensa e muita gente faz demais. separado, né? Porque esses planos acabam sendo muito ofertados e a pessoa vai lá e acaba fazendo. E o que você falou, junto no seguro de vida custa nada, pode ser familiar, né? Você coloca a sua família lá, tá coberto e tira esse peso de ter que ficar tratando de um monte de coisa que é difícil naquela hora, né? Sim, é um momento que já está todo mundo fragilizado. Correr atrás disso, né, já é muito difícil. Então, em uma ligação, você resolve tudo. É muito simples e fora o custo que você vai pagar, que realmente é muito bom dentro do seguro de vida. Compensa muito mais do que pagar um plano funerário por fora, porque você já vai ter as outras coberturas. Compensa demais. Gabi, você acha que no dia a dia, como a gente falou, assim, que não é um seguro que as pessoas têm tanta cultura aqui no Brasil, porque ainda tem preconceito, né? A gente não está acostumado a falar de morte, tudo. As pessoas acham que se percebe que os clientes não têm ideia de como o seguro de vida é acessível. Não. Porque é muito mais acessível do que um seguro de automóvel, não tem nem comparação, né? Sim, eu acho que quando a pessoa pensa em seguro, ela já compara com o que ela tem de automóvel, né? Do quanto ela paga ali por ano. Então, acho que ela já pensa nisso. Só quando a gente apresenta, as pessoas ficam surpresas. Porque você parcela ali um ano inteiro, igual um seguro de auto, você parcela ali um ano inteiro, não dá nada por mês. Sabe? Só de você pensar que você tá deixando sua família tranquila, porque essas coisas acontecem sem a gente saber, né? É uma coisa muito imprevista. Então, só de você pensar que amanhã, caso aconteça alguma coisa com você, sua família vai estar tranquila, sabe? Você vai garantir o estudo do seu filho, por exemplo, sua esposa não vai ter que passar um aperto para conseguir deixar as crianças continuando na mesma escola, sabe? Só de você pensar nisso, eu acho que já é. Às vezes é tão barato, né? Dependendo do perfil da pessoa e da cobertura que não atinge nem a parcela mínima, né? Sim. Acaba tendo que pagar em menos vezes. Porque realmente, claro, surpreende, depende, né? Da idade, depende das depende. coberturas, né? E uma outra coisa, assim, um outro produto, né, que também a pessoa pode pensar em fazer, e aí é um seguro de vida um pouquinho mais complexo,
alguns seguros de vida hoje te permitem resgatar uma parte, né? Isso. Depois de anos contribuindo. Então, é claro que não é um investimento financeiro no sentido de vai ser a melhor rentabilidade para o seu dinheiro, mas tem uma rentabilidade e tem uma possibilidade de você resgatar uma parte, chegando lá no final do número de anos que você decidiu que você gostaria de contribuir, Ou e até pegar uma parte que antes, você né? pagou. Até antes. As seguradoras, elas também deixam resgatar antes. Então, você está passando por ali um momento difícil, não sei. Você consegue resgatar. A maioria tem uma carência, assim, de 2 anos, né? Que você espera para conseguir poder resgatar. E aí, são feitos cálculos. Claro que se você ficar mais tempo, o valor do resgate vai ser maior. Mas tem esse resgate que você pode fazer durante a vigência do seguro e também a cobertura de sobrevivência, né? Que é quando chega lá no fim da pólice, você pode resgatar uma parte do valor. É muito bom, é muito legal. É uma opção, né? Esse é um seguro que aí precisa de um planejamento, de quando mais jovem você entrar, melhor vai ser, né? Porque você vai conseguir a taxa, você vai fazer um colchão maior, então você vai pagar por menos tempo e ter uma cobertura no seguro por muitos anos, até uma idade bem avançada. Então, esse é um seguro que quanto antes você se conscientiza e você procura, pede uma cotação para o seu corretor, né, vai atrás, você tem mais benefícios, né, de fazer. Né, porque é o que a gente estava falando, tem um time, né, para você fazer o seguro de vida. Não adianta depois, assim, com uma idade mais avançada, você não vai Tem conseguir. uma pergunta aqui, ó, que eu vou pôr pra gente. Ó, posso fazer seguro de vida para as pessoas acima de 80 anos? Deixa eu tirar aqui. Vai aparecer você. É o que a gente falou, né? Quanto antes fizer, melhor. Isso. Por conta Hoje no da mercado que a gente saiba, assim, das seguradoras que a gente opera, tem uma seguradora que tem um produto que é chamado Gold, né? Que é para pessoas da melhor idade. O limite é 80 anos da América Só pode entrar até 80, né? Ó, esse daí tá bem em cima. Mas também aí já não possibilita uma cobertura muito alta, né? Sim, Ele é o limite é 60 mil. O limite é 60 só até mil. 60 mil. Não pode. Porque também as seguradoras entendem que uma pessoa, às vezes, já com 80 anos, não tem tantos compromissos financeiros na falta dele, né? Então, não tem uma necessidade de uma cobertura tão grande. Porque o que a gente tem sempre que ter em mente é que o seguro não é para obter lucro, não é para deixar ninguém rico. O seguro sempre tem a função de manter o equilíbrio econômico que já existia ali, né? Então, assim, se você tinha um carro e você bateu o carro, o seguro vai te proporcionar um carro do mesmo valor. Então, se você tinha um padrão de vida, o seguro de vida tem que ser feito para manter o mesmo padrão que você tinha. Então, são essas contas que tem que ser levadas em consideração para fazer uma pólice adequada, né, Gabi? Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem uma aqui, ó. Hoje com a... não, peraí. Opa, peraí que... agora foi eu não sei quem é, não consegui ver. Não é pergunta, mas é elogio. Admiro cada um de vocês que faz parte desse grande grupo. É o Gabriel. Obrigada, Gabriel. Ai, Gabriel, a gente tem saudade de você, Gabriel. Vamos lá, ler a pergunta da Luciene. Hoje, com a pandemia, as seguradoras estão diminuindo as restrições sobre doenças pré-existentes ou hereditárias? Não. Eu acho que elas estão mais de olho ainda, porque as seguradoras também fazem seleção de risco, porque elas têm que manter a saúde financeira delas, né? Então, assim, não tem. No seguro de vida, você ou preenche uma declaração de saúde, ou você faz uma entrevista por telefone, e esses dados têm que ser feitos corretamente, você tem que informar tudo. Às vezes é pedido alguns exames complementares para ser enviado, para que a seguradora realmente analise a situação. Então, assim, não adianta querer fazer seguro de vida depois que ficou doente.
quando, assim, já aconteceu, porque tem uma análise, né? Então não tem jeito. Mas hoje também a gente tem produtos, seguradoras que estão se especializando em alguns tipos de doença, né? Como, por exemplo, a American Life na produto para diabéticos. É verdade. Então, as seguradoras, no geral, elas vão ter uma restrição para aceitar diabéticos. Só que estão surgindo outras seguradoras aí com produtos para ter essas aceitações, né? Então, hoje no mercado tem um produto somente para as pessoas que são diabéticas. Diabéticas, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Joyce. Meninas, tem alguma seguradora com produto de vida infantil? Tem, exatamente a mesma seguradora que a Gabi falou. A gente tem uma seguradora que a gente opera, que é a American Life. Ela é uma seguradora especializada em vida. Então, ela tem vários produtos que atendem nichos diferentes. Então, por exemplo, ela faz seguro de vida para diabéticos, como a Gabi falou. Ela faz seguro de vida para motoboy, que é bem difícil da gente conseguir aceitação. E ela tem um produto que é só ela que tem, que faz seguro de vida infantil para diagnóstico de câncer infantil. E é um produto que, assim, a gente fala, ai meu Deus, né, que triste fazer. Quem vai pensar em fazer um seguro para diagnóstico de câncer infantil? Mas a gente tem estatística de que, assim, uma criança, de 10 crianças que têm câncer, que são bem tratadas, que têm um tratamento adequado, né, 8 sobrevivem. Né? Então, assim, é uma taxa de vida bem alta, né? Agora, quando não tem tratamento adequado, a taxa de morte aumenta para 70%. Então, de 10, 7 não conseguem se curar. Então, quando está longe dos grandes centros, quando não tem acesso à saúde, a tratamentos adequados. Então, se a gente pensar nessa estatística, essa policy, esse tipo de seguro que a American Life oferece, tem uma função social muito grande. Porque pode ser a diferença entre uma criança viver ou não, né? Sim. E é um custo super acessível. É um valor fixo, né? É um valor fixo, né, Gabi? É bem pouquinho, assim, por mês, é um valor fixo. É uma cobertura fixa também, de 100 mil, né? E pode pagar o tratamento da criança, né? É do mesmo jeito que a gente falou das outras coberturas. A pessoa teve um diagnóstico de câncer infantil. O segurado, né, o responsável legal, vai pegar essa indenização, ele vai usar porque ele quiser, não é que é obrigado a usar para o tratamento. Sim. Mas a ideia é que use no tratamento e que aumente a taxa de cura, né? E tem uma função social esse produto muito bacana, porque uma parte do que é arrecadado nesse produto é revertido para hospitais que fazem tratamento de câncer, né? Isso. Então, é muito legal essa ação, né? A seguradora criou junto com uma associação, com uma ONG, e tem essa função também de ajudar a levar tratamento para o maior número possível de crianças que são acometidas, assim. Sim, é um produto muito bom. É uma coisa que ninguém espera, ninguém quer, né? Passar, mas assim, é muito bom todo mundo fazer. E outra, se você já tem caso na família, né? Se você já tem o irmão, às vezes, né, foi acometido de câncer, é essencial fazer para já ficar ali tranquilo, né? Seguro com esse. Porque, assim, as seguradoras, no geral, elas não têm aceitação para crianças. Seguro de Só vida para maior de 18 anos, né? Isso. Alguns é maior de 16, mas a maioria é para maior de 18, tá? Então você não vai conseguir fazer um seguro para uma criança nas seguradoras convencionais. Por isso que foi criado esse seguro que é muito legal. Uhum. E falando dessa cobertura, a gente não citou, né? Mas tem seguradoras que têm um seguro de vida, que tem a cobertura de doenças graves, que a gente comentou, mas voltado para a mulher. Então, aí, dentro das coberturas, tem todos os tipos de câncer que são femininos, né? Sim. E aí é um seguro mais voltado para o público feminino, que dá uma assistência melhor para os tipos de doença que acometem mais o sexo feminino, né? Sim, sim. Às vezes, as seguradoras têm até algumas assistências por telefone, né? Nesses casos aí, tem umas assistências assim, nutricional, voltada para a mulher. É muito legal. No seguro de vida, as pessoas nem imaginam, mas tem sorteios mensais, né? De 20, 50 mil. Vários seguros têm esses sorteios.
Tem essas assistências nutricionais que alguns seguros de vida têm, que é uma assistência que o segurado tem por telefone, assistência a pessoas, que é dúvidas Assistência sobre saúde. psicológica. Isso, muitos seguros de vida têm essas assistências também. Deve Então, estar sendo bem usado na pandemia, é, né? Para ajudar a manter aí a sanidade mental dos verdade. segurados, E as né? pessoas não imaginam que pode ter isso no seguro de vida, né? Que pode ter Uhum. essa assistência no seguro de vida. E o seguro de vida ele é muito amplo, ele vai muito além da cobertura de morte. Ele vai muito além, muito. É. Até para a gente resumir um pouco assim, né, do que a gente estava falando, eu acho que vale pelo menos todo mundo pensar que assim, né, o seguro de vida é um seguro que é para todo mundo, né? Ele não escolhe. A gente vive isso todos os dias na corretora, infelizmente faz parte do nosso trabalho, a gente vê as coisas acontecendo, a gente trata disso todos os dias. Não Então, tem acontece. idade, né? Não Não tem tem... idade, não tem sexo, não tem classe social. De todo mundo pensar mesmo no seguro de vida como um planejamento financeiro, né? Fazer as contas, se tem uma pólice no banco, se tem uma pólice pela empresa, olhar. Os casais precisam conversar sobre isso, né? O marido, se tem na empresa, precisa mostrar para a esposa precisa saber, e vice-versa, né? Tem que fazer a conta junto da renda, de quanto impacta aquela família se um perder a renda, se o outro perder a renda. Pensar nessas coberturas, não precisa colocar tudo, mas precisa colocar o que faz sentido para aquela família, né? Às vezes, assim, a gente fala, precisa ser 36 vezes o salário. Às vezes, naquele momento, essa parcela não vai ser possível. Mas é melhor você garantir sua família por 2 anos, por 1 ano, do que não ter nenhuma garantia. É o que a gente fala, né? A gente sempre ajusta. A gente oferece sempre o ideal, o que é ideal, mas dependendo da realidade, a gente vai ajustando, sabe? Vai diminuindo o valor até chegar num prêmio que o cliente consiga pagar naquele momento. Depois, quando as coisas melhorarem, né? Principalmente agora que a gente está num momento de crise, pode ser aumentado, pode ser feito, como eu falei, uma pólice complementar, não tem problema nenhum. Então é importante que seja feito para que a família não fique desamparada, para que você não fique desamparado em caso de uma doença, em caso de uma invalidez, de um afastamento. É muito importante. Tem que ter pelo menos a consulta. O seguro de vida tem que entrar na pauta das famílias. As pessoas precisam conversar sobre como que certas situações impactam um na vida do outro, da sua família, como vai impactar para os seus filhos. Algumas variáveis a gente não controla, né? A gente não controla o sofrimento, isso a gente não tem como mudar, né? Infelizmente, assim, tem tristezas que entram na nossa vida e a gente não consegue controlar. Mas a variável financeira a gente tem como controlar. E não adianta a gente se enganar. É uma variável muito importante. Não é? Você tem como escolher passar por esse sofrimento, né? Porque é uma realidade também muito próxima, né? Que a gente não gosta de pensar, que a gente não gosta de falar, mas que é uma realidade, né? E é um tabu que tem que ser quebrado, né, Gabi? Porque a gente, enquanto lado de corretor, é muito doido a gente pensar o quanto nós somos procurados para as pessoas preocupadas em fazer o seguro do carro, né? As pessoas têm desespero de sair da concessionária sem o seguro do carro. Não sai. Né? Então, assim, os clientes ligam e falam, tô tirando meu carro, eu já posso sair? Eu tô segurado, né? O cliente sempre quer essa garantia. E aí, a gente conversa e fala para os clientes, fala assim, então, mas você tá dentro do carro e você não tá segurado, só tá segurado o carro, né? E é claro, né? É importante também, é uma conquista, né? A gente não tá aqui desmerecendo isso. Mas você, o seu filho, né? Pensa uma coisa, assim, que acho que todo mundo que tem filho viveu, né? Quando você saiu da maternidade e você colocou seu filho no banco de trás na cadeirinha. Acho que não tem um casal que não dirigiu morrendo de medo, né? O bebê ia quebrar, né? Mas é um sentimento que a gente às vezes deveria ter, pelo menos de pensar, de falar assim, a gente está em risco todo momento, né? Não é só o nosso carro que está em risco,
Sim. Não é? E muitas vezes, né, é coisa que a gente não pensa, que é até ruim pensar. Mas muitas vezes a pessoa pode ser acometida por um acidente e nem conseguir quitar o carro que acabou de comprar, né? Não vai Sim, conseguir nem quitar o veículo porque não vai conseguir ter renda para continuar trabalhando. Então é uma coisa que tem que ser pensada assim, né? é verdade. É chato, não é um assunto que todo mundo quer falar, mas precisa, né? A gente tá vendo aqui, ó, a Gleice falando pra gente falar de seguro mulher. A gente falou um pouquinho, né? Que é o seguro que cobre, que é uma pólice feita para as mulheres, né? Então tem uma cobertura especial lá para alguns tipos de câncer feminino e é super importante e acho que dá a segurança para a mulher em todas as coisas, assim, não só na doença, né? Porque tem muitas variáveis numa mulher que tem um câncer, né? Acho que mais na mulher, né? Não sendo assim, é mais na mulher quando você perde o cabelo, quando você tem uma série de coisas que tem custo, que não estão cobertas pelo convênio e Sim, podem te ajudar a passar melhor, né? Por algumas sim, coisas, né? sim. Eu acho que vale, pelo menos assim, as pessoas terem noção do quanto é acessível, noção do quanto é importante, né? Noção de que esse tipo de planejamento tem que fazer parte da nossa vida, Sim, né? sim. Porque a gente vê as coisas acontecendo, né? Lá na corretora, como eu disse, todos os dias. E é triste quando a gente vê que uma família fica desamparada, né? Ou não Sim. amparada do jeito que poderia ter ficado, né? Sim, às vezes por um custo mínimo mensal, né? Isso que é mais triste, que Uhum. dava para pagar, dava para ter essa cobertura, mas não teve, né? Por besteira muitas vezes. É verdade. Ver se o pessoal tem perguntas aqui, porque falta só 5 minutos. E aí, Gabi? Uma coisa que eu vi aqui, um comentário de, eu não lembro quem, falando, nossa, não conhecia essas coberturas. E É, realmente, né, as pessoas não conhecem mesmo. Quando fala seguro de vida, só pensa na cobertura de morte. Por isso que a gente quis até abordar, né, hoje sobre o seguro de vida. porque as pessoas falam assim pra gente quando a gente oferece: você tá me gorando? Eu não vou É, morrer. A gente não tá gorando ninguém, muito pelo contrário, né? A gente tem só deixar todo mundo até viver melhor e com mais tranquilidade, aproveitar a vida sem ter que se preocupar com algumas coisas, né? sim, Já tem porque tanta coisa pra gente se preocupar. sim, a gente entende também que essa é uma função nossa, né, como corretor. Deixar o nosso segurado tranquilo em todos os aspectos, né? É o que a gente fala, proteção 360, de todos os lados. Isso. A Deise comentou, assistência funeral é essencial, pois é um momento que a família está muito fragilizada. A gente escuta histórias horríveis por exemplo, já aconteceu, às vezes aconteceu alguma coisa num final de semana, de seguro na empresa e não consegui falar, sei lá, a pessoa não sabia, a esposa não sabia, o marido não sabia que tinha assistência e vai tentar fazer direto e a família ser assim explorada, Sim. né? Porque essas empresas às vezes se aproveitam, né? Se É, aproveitam do um momento momento, né? e usam até, fazem uma chantagem emocional, falando assim, mas o seu familiar não merece uma coisa melhor. Sim. Chega nesse nível, né? Então, se você Sim. tem essa assistência, você não lida com isso. Né? A Sim. seguradora faz tudo para você. Acho que é um suporte muito bom. Sim. Ó, a Patrícia está perguntando, quem da família você pode indicar como beneficiário? No seguro de vida, o beneficiário, legalmente, são os herdeiros legais, né? Então, seus filhos, se você é casada, seus filhos, seus maridos, mas você pode indicar no seguro se você quer deixar para uma outra pessoa. Só que tem que ter uma relação para isso, né? Então, por exemplo, quando você é casado e você tem filhos, os seus herdeiros legais são seus filhos e seu marido. Mas você pode fazer um seguro para sua mãe, para o seu pai. O que tem que acontecer é que na proposta tem que estar indicado
indicado isso, assim, tem que estar lá na proposta para quem que você colocou, a relação e qual é o percentual que você pode deixar. E você pode dividir também. Então, do 100% que você fez, você pode deixar 25% para o seu filho, 50% para o seu marido, 25% para o seu pai. Porque em algumas situações também, o seu pai pode ainda depender de você financeiramente, por exemplo, de algum jeito. Existem seguros de vida hoje que são feitos, por exemplo, entre sócios, né? Um tipo específico que a gente pode outro dia falar, mas assim, o sócio contrata para caso um dos dois faltar, esse seguro de vida serve para comprar a parte do outro sócio, né? Porque às vezes não tem aquela questão de entrar família, que não estava envolvida no negócio. Então, o seguro de vida tem várias, abrange muita coisa e restabelece aí muito equilíbrio em empresas, em famílias, né? Dá para ser aplicado em várias situações. Sim. Essa indicação ela é feita no momento da contratação. Aí, como a Mônica falou, a pessoa pode dividir para quem ela quiser, o percentual que ela quiser. E lembrando que quando for filhos menores de idade, vai ficar lá retido, né? Isso é importante de lembrar até completar a maioridade. Aí a pessoa que o gerenciador do dinheiro tem que comprovar que precisa daquele dinheiro, justificar. Então tem que pensar, quem tem filho menor de idade tem que pensar e combinar aí com o parceiro o que é melhor colocar no seguro. Isso. Bom, estamos nos 30 segundos acabando. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Mônica, posso se despedir? Tá acabando. Tá bom, obrigada, viu, Gabi? Aí depois, se alguém tiver dúvida, manda no direct. A Gabi responde, eu respondo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.